Bem, meus queridos, nós estamos aqui no jardim do túmulo e eu quero ler a passagem bíblica para que a gente possa ver que nós estamos aqui exatamente no lugar. Evangelho de João, capítulo 19, vou começar com o versículo 17, 18 e depois a partir do 40. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17, 18, diz assim: E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Agora o versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Vocês vejam o que a arqueologia, o que a história vem comprovar, é que nós temos ali perto o Gólgota e perto o sepulcro novo. Agora, meus amados irmãos, algumas coisas importantes sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Número 1, Jesus não foi assassinado. Jesus não foi assassinado. Em João, capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus declara: É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. Então isso aqui, meu irmão, fique certo. Jesus não foi assassinado. Número 2, o que a morte de Jesus pode trazer para nós? Pensem, irmãos, Satanás, ele é chamado de maligno. A essência do caráter do diabo é má. Mesmo o diabo conhecendo a Bíblia, ele não consegue fazer o bem. O mal lhe agrada. O desejo do diabo é matar Jesus. É que Jesus morra mesmo. E Deus, sabendo também do caráter de Satanás, Deus vai construir uma estratégia que vai ser um golpe fatal no inimigo. Com a morte de Cristo, Satanás pensa que é o seu triunfo, mas ali começa a grande vitória. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, quando Jesus vai expirar, ele faz uma declaração: está consumado. A obra salvífica do homem está completa. O preço está pago. Eu completei o meu trabalho. Agora presta atenção que eu vou falar. Quando Jesus morre no Calvário, aquilo que Paulo fala em Colossenses 2,14, dizendo que ele rasgou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz. Na morte de Cristo, a cédula que era contra nós, o pecado, a condenação, foi cravada em Jesus. Vocês sabem, diz lá em Eclesiastes, a palavra do Senhor no capítulo 12, versículo 7, que quando o homem morre, o corpo vai ao pó e o espírito volta a Deus. Jesus é Deus. Então Jesus tem controle do seu espírito. Jesus é Deus. Ele está em controle do seu espírito. O corpo dele vai para a tumba, mas ele está em controle do seu próprio espírito, porque ele é Deus. E aí vai começar um processo que você vai entender no versículo 15 de Colossenses 2. No 14 diz que ele rasga a cédula. E no 15 vai dizer o quê? Diz que o Senhor triunfou em si mesmo sobre todos os principados e potestades e os expôs publicamente. Significa que Jesus foi ao lugar onde Satanás estava. E numa linguagem aqui do brasileiro e do carioca, Jesus ridicularizou o diabo. Ué, você não disse que ia acabar comigo? Você não disse que era o meu fim? Pois eu vim aqui
para tomar algo que está na sua mão. Porque Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus vai até o diabo para tomar dele aquilo que ele tem em domínio, que é a morte. E Jesus então o expõe publicamente, o ridiculariza publicamente, diante de todos os seus demônios e príncipes. E Jesus diz: pode passar para cá a sua autoridade, eu vim aqui tomar. Aí Apocalipse 1,18 diz: eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Na morte de Cristo, Jesus expõe Satanás ao ridículo, toma dele as chaves da morte e do inferno e vai fazer mais uma outra coisa. A Bíblia fala que antes da morte e triunfo de Jesus, os ímpios e os justos, quando morriam, iam para o Seol, lugar abaixo de, separados, mas estavam ambos no mesmo lugar abaixo e separados. Diz a Bíblia que quando Jesus morre, ele expõe publicamente o diabo, toma dele as chaves da morte e do inferno. E Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8 diz: aquele que subiu a partes mais altas é aquele que desceu às mais baixas e levou cativo o cativeiro. Jesus arranca os justos do Seol e inaugura o paraíso, porque ele estava agora com a autoridade da morte e do inferno. E aí falta mais alguma coisa, falta ele sair da tumba, para que ele pudesse ter toda a autoridade sobre todas as coisas. E ao terceiro dia, o sepulcro não pode segurar o nosso Cristo. O sepulcro não pode derrotá-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele declara em Mateus 28:18: todo poder é-me dado nos céus e na terra. E a Bíblia fala em Apocalipse 1,5 que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Sabe o que significa isso, meu irmão? O primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Ele é o primeiro a derrotar definitivamente a morte. E sabe por que também Jesus morreu? Porque a Bíblia diz: foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Jesus derrotou a morte. Jesus venceu a morte, para que um dia ele pudesse arrancar da morte aqueles que morreram, crendo que ele é o Senhor e Salvador. Agora, irmãos, veja, quando Jesus veio a essa terra, e quando ele esteve nessa região, diz Isaías 53, ele era um homem que não tinha beleza nem formosura alguma. Por isso, todos esses quadros pintados com o rosto de Jesus, com certeza são todos eles mentira. Porque a Bíblia diz que ele não tinha beleza nem formosura. A Bíblia diz que os homens fugiam dele. A Bíblia diz que os homens o desprezavam. Esse é o Cristo que esteve aqui nessa terra cumprindo o seu papel para pagar o preço. Agora, o Cristo que venceu a morte, venceu o diabo, tomou a autoridade dele, levou cativo o cativeiro, inaugurou o paraíso, saiu do túmulo, é aquele Cristo de Apocalipse 1 e Apocalipse 19. Aquele Cristo de Isaías 53, os homens desprezavam, mas o Cristo de Apocalipse diz lá: aquele que os seus olhos é como chama de fogo, na sua cabeça tem muitos diademas, o seu rosto brilha como o sol de meio-dia, ele está vestido de uma roupa, um linho branco puro e fino, ele tem um cinturão de ouro, os seus pés é como do latão reluzente, da sua boca sai uma aguda espada, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.